Olá pessoal, bom, nesse vídeo a gente vai resolver exemplos, tá? Para aquele caso em que nós temos uma variável y dada implicitamente em função de uma outra variável x, tá? Que é aquela primeira fórmula que a gente viu, né? Isso aqui, ó. Né? Então vamos lá, ó. Determine y', né? Bom, vocês lembram, né? Y' é o que a gente está chamando aqui de dy dx. Onde a nossa relação é essa aqui, tá? Então, ó, a primeira coisa, identifica a sua f de xy, a f maiúscula, tá? Então, ó, x ao cubo mais y ao cubo é 6xy. Isso equivale a dizer que... Como é que a gente identifica aquela f maiúscula? Só igual a zero. Então, x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Só abrir mais uma linha aqui. Portanto, nesse exemplo, a f de xy é a função x ao cubo mais y ao cubo. Isso aí, né? Agora a gente quer dy dx, que é o y', né? A gente calcula, isso é menos del f del x dividido pela del f del y. Né? Então primeiro eu vou derivar f em relação a x, deriva depois em relação a y. É uma função de duas variáveis, tá? Enxerga y como uma variável. Esquece que ela depende de x. Aqui. Então del f del x, isso é del x, de x ao cubo menos 6xy. Então, isso equivale a dizer del f del x é derivada de x ao cubo é 3x quadrado, de y ao cubo é zero, aí menos 6x vezes derivada de y, perdão, menos 6y vezes derivada de x em relação a x, que é 1, né? Então vai dar isso aqui. Agora, derivar f em relação a y, isso é del y da função x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Simplifica. Então, que del f del y é derivada de x ao cubo é zero, porque eu estou calculando a derivada parcial em relação a y. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Agora, menos 6xy, menos 6x, né? Vezes derivada de y em relação a y, que é 1. Então, tá aí a derivada. Tá procurando. Aí, portanto, né? Por aquela fórmula que nós deduzimos, a dz dx... Vou pôr a fórmula aqui. É del f del x dividido por del f del y. Simplifica. Então, dz dx fica menos 3x quadrado menos 6y. Aí 3y quadrado menos 6x. Sim, dz dx. Então, onde dividir por 3, né? Tanto numerador quanto denominador. Então, fica menos x ao quadrado menos 2y. Y quadrado menos 2x. Aí vou colocar esse sinal de menos aí em cima no numerador. Vai ficar 2y menos x quadrado sobre y quadrado menos 2x. Tá? Esse menos aqui é menos a fração, menos tudo isso. É como se fosse menos 1 multiplicando. Então eu distribuí o menos 1 aqui no numerador. Tá? Aí a derivada parcial de... A derivada parcial não, a derivada de z em relação a x. Agora nesse exemplo, ó, ele nos deu uma equação, né? Que
para a gente supor que y é uma função de x, tá? Dada implicitamente por essa expressão, por essa equação. É para a gente determinar dy dx usando essa fórmula aqui, que a gente determinou hoje, tá? E depois, para testar o resultado, né, utilizando a derivação implícita que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Vamos lá, então. Primeira coisa aqui, ó. Ele já nos deu que a f de xy é x ao cubo mais y ao quadrado x menos 3, né? Que já está igualado a zero. Então, para calcular o dy dx, a gente vai derivar f em relação a x e depois em relação a y. Então, esse é del x de x ao cubo mais y ao quadrado x menos 3. Isso implica que, então, del f del x, derivar x ao cubo é 3x quadrado, mais derivada de y ao quadrado, x, então vai ficar y ao quadrado vezes del x, menos zero, né? Que a derivada de constante é zero. Tá? Agora a gente calcula del f del y. Então é a derivada em relação a y de x ao cubo mais y ao quadrado x menos 3. Bom, del f del y, derivada de x ao cubo em relação a y é zero. Agora, na segunda parcela, o x é uma constante, está multiplicando, sai para fora. Aí fica a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2y. Então dá 2xy. Menos a derivada de 3, a derivada de constante é zero. Então a derivada desse aqui. Beleza, agora é só jogar na fórmula, né? Então, dy de x, isso é menos del f del x dividido por del f del y. Isso implica que y dx, isso é menos. Bom, o primeiro derivado está ali, ó, 3x quadrado mais y ao quadrado dividido por 2xy. Agora a gente vai verificar o resultado, né? Usando a derivação implícita dessa função aqui, dessa equação, tá? Aqui é de amarelo. Então, ó, é com isso que tem que chegar nesse resultado aqui, tá? Então, cadê dx? Aí agora a gente vai derivar igual fazer lá em cálculo 1, né? X ao cubo mais y ao quadrado x menos 3, né? Aí lá direita é zero, igual a ddx de zero. Vou conferir se está certo. Então, tem que lembrar que lá em cálculo 1, derivação implícita, então você vai enxergar a y é uma função que depende de x. Então vai ter que usar a regra da cadeia aqui. Então, derivada da soma são as derivadas, né? Usual. Derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Mais. Agora, isso aqui, ó. Y não é constante, que é derivação igual lá em cálculo 1. Então, y é uma função que depende de x também. Então, a gente tem que usar a derivação, a regra do produto, tá? Então, vai ficar derivada de y ao quadrado em relação a x vezes x mais y ao quadrado vezes derivada de x em relação a x. Derivada de 3 em relação a x é zero, né? Lá direita é zero, porque a derivada de constante é zero. Lembrando que isso aqui é 1, né? É o x esse aqui. Aí,
que a gente tem que tomar cuidado agora é com isso aqui, ó. É derivada de y ao quadrado. Então é a função composta, né? Então fica 3x quadrado. Derivada de y ao quadrado é 2 y dx. Tá? É vezes x mais y ao quadrado vezes 1, que é y ao quadrado. Igual a zero. Então vamos lá. Vai ficar assim, 3x quadrado mais 2xy dy dx mais y ao quadrado igual a zero. Vamos isolar o dy dx. Dy dx. Vamos por partes, né? 2xy vezes dy dx. Isso é menos. Para ficar adiantar. 3x quadrado mais y ao quadrado, ó, que é o que apareceu aqui no numerador, né? Aí divide por 2xy, né? Nós encontramos que dy dx ele é menos 3x quadrado mais y ao quadrado dividido por 2xy. Você pode ver, ó, deu meus resultados. Tá? Das duas maneiras. Igual a gente aprendeu lá em cálculo 1, né, usando derivação implícita. E utilizando isso aqui, cálculo 2, essa fórmula que a gente deduziu. Ok? Bom, gente, agora, de novo, calcular dy dx. Se y e x são dados por essa equação, tá? Não sei se dá para enxergar direito, mas é y ao quadrado menos x quadrado menos seno de x vezes y, igual a zero. Então, de novo, y é uma função que depende de x, né? Bom, o exercício aqui já nos deu a f, né? F maiúscula. É y ao quadrado menos x quadrado menos o seno de xy. Ok? Aí, não tem segredo. Deriva f em relação a x, né? Isso é del x de y quadrado menos x quadrado menos o seno de x vezes y. Então isso implica, vamos lá. Del f del x. Derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. De x quadrado é 2x, então fica menos 2x. Menos, derivado do seno é cosseno. Cosseno, derivado do seno de u é cosseno de u, u'. Então, vezes a derivada, no caso que o u é x vezes y. Tem que derivar em relação a x, x vezes y. Derivada aqui da y, né? Então, del f del x menos y cosseno xy. Agora, vamos derivar f em relação a y. Agora o del f del y é del y de y ao quadrado menos x ao quadrado menos o seno de xy. Bom, derivando em relação a y, né? Então vai ficar assim, ó, del f del y. Derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. De x quadrado em relação a y é 0. Derivado de seno é igual a gente fez lá em cima, né? É cosseno de u no caso é x vezes y, vezes derivada de u, no caso aqui em relação a y. Ou seja, del y da função x vezes y. Derivada da x, né? Então, del f del y fica 2y menos x vezes o cosseno de x vezes y.
Desse modo, jogando lá na fórmula, né? dy dx menos a derivada de f em relação a x, né? Então é menos 2x menos y cosseno de x vezes y, tá? Dividido y menos x cosseno de xy. Aí dá para dar simplificado com esse sinal de menos ali no numerador. Então, dy dx vai ficar 2x mais y cosseno de x vezes y. Dividido por 2y menos x cosseno de xy. Que era onde a gente queria chegar. Beleza? Mais um exemplo agora que eu peguei lá no LeetCode. Vamos lá. Dado que y é uma função implícita de x, definida por essa equação aí, né? Já deu aqui até a f. Ó. fxy é x ao cubo mais y cosseno x. Tem determinado y dx. Bom, não tem segredo, né? Deriva f em relação a x depois em relação a y. Isso é del x de x ao cubo mais y cosseno de x. Aí, vamos lá. Del f del x. Derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Mais y, que está multiplicando uma função que depende de x. Derivado cosseno de x em relação a x é menos seno de x. Cuidado com o sinal, né? Derivado do seno é cosseno e derivado do cosseno é menos seno. Então, del f del x vai ficar 3x ao quadrado menos y vezes o seno de x. Agora vamos derivar f em relação a y. Isso é del y. Nossa função está aqui, né? X ao cubo mais y cosseno de x. Então, del f del y. Derivar x ao cubo em relação a y é zero. Aí nasceu sobrar só cosseno de x, né? Que fica cosseno de x vezes del y que é 1. Já está aí a derivada. Bom, portanto, dy dx é menos a derivada parcial de f em relação a x, está aqui, né? 3x quadrado menos y seno x dividido cosseno x. Aí dando uma ajeitada aqui, né? Com esse sinal de menos aqui. No numerador você pode escrever y vezes seno de x menos 3x ao quadrado. Tudo isso dividido pelo cosseno de x. Tá aí a resposta que a gente estava procurando. Ok? Bom, gente. Vamos fazer a demonstração, utilizando o que a gente aprendeu aqui, para aquela formulazinha lá da derivação do quociente, né? Lá do cálculo 1. Isso, como é que calcula f' g menos f vezes g' dividido pela g quadrado, né? Vamos fazer isso. Aqui então vamos supor que y ela é f de x dividido por g de x, né? Então y não é dado implicitamente, tá? Em função de x. A gente ainda pode usar o que a gente definiu, né? Então y é f de x dividido por uma g de x. Tá? Então agora ele fez ali, ó, y
f de x dividido por g de x. É igual a zero. Então, vai ficar assim. Y vezes AG de x, isso é igual a f de x. Tá? Note que a gente está supondo que g de x vem de zero, né? Então, y vezes g de x menos f de x igual a zero. Tá? Essa é a nossa f. A f de xy é y g de x menos f de x. Lembrando que y é f de x dividido por g de x, que é uma função que depende só de x. Então y depende de x, então a gente pode usar aquela formulazinha de derivação implícita, né? Então vamos lá. Del E del x. Então lembrando que g e f são funções que dependem de x. Então, a derivação são as somas derivadas, né? Y eu enxergo como uma constante, aí fica a derivada em derivar g em relação a x. Então isso é dg dx. Menos, vou derivar f em relação a x, df dx. Tá? Agora, deriva f em relação a y. Então aqui, ó, g de x é uma constante, né, que depende só de x. Então vai ficar g de x vezes de y em relação a y, que é 1. Tá? Del y a y é 1. Menos a derivada de f em relação a y, que é 0. Então, tá aí a del f del x e a del f del y. Portanto, quem é a dy dx é menos a del f del x, então é menos y dg dx menos df dx, né? Dividido pela del f del y, que é a g. Composto em g de x. Então, para ficar mais... Acho que talvez em cálculo 1 a gente usar mais a outra notação, né? Em vez de pôr dg dx, eu vou pôr g. A gente está mais acostumado a usar. E no lugar do df dx é o f' de x. Assim fica mais claro, né? Então, dy dx, vamos lá. O y, lembrando que é f de x dividido pelo g de x. Então, vamos lá. Bom, primeiro, vou distribuir sinal de menos aqui, né? Então, vai ficar f' de x menos y vezes g' de x. Então, o y é f de x. Então, vai ficar assim, ó, f' de x menos f de x dividido pela g de x vezes g' de x. Aqui embaixo com g de x. Agora faz a soma aqui no numerador, tá? Então, por exemplo, se é f' de x, você pode escrever como f' de x, g de x dividido por g de x. Então, dx vai ficar assim, ó. F' de x, g de x dividido pela g de x menos f de x, g' de x dividido pela g de x. Tudo isso dividido pela g de x. Então, lá no numerador, vai ficar alguma coisa dividido por g de x. De x, g de x, menos o f de x, g' de x. Assim,
dy dx. Aí é divisão de frações, né? Vai ficar assim, ó, f' de x, g de x, menos f de x, g' de x. Aí no denominador vai ficar g de x vezes g de x, ou seja, g de x. Lembrando que lá no início aqui, ó, a gente está já assumindo que a g de x depende de zero, tá? Por isso que vale esse monte de divisão por g de x. Ok? Bom, gente, então esse vídeo vai ficando por aqui. Aí eu volto no próximo, resolvendo aquele outro caso em que você tem uma variável z dada implicitamente em termos de outras duas variáveis x e y. Ok? Até lá então.